Quais são os erros do médium na comunicação? Por que eles acontecem e como melhorar? Eu sou a Ariane, psiquiatra espírita, e hoje você está no Incorporando, onde falamos tudo sobre mediunidade e tudo mesmo. E o que são esses erros, gente? Aquele médium que tem trejeitos quando recebe algum espírito, que faz gestos estranhos, que bate na mesa, que às vezes agride, pula no chão, que faz gestos, barulhos com a boca, tudo isso o médium não deve fazer. É claro que se o espírito que está se manifestando por ele faz esse gesto, é preciso sim que ele dê a sua própria roupagem, porque isso acontece em toda comunicação mediúnica. Vem o espírito, ele passa por uma filtragem do médium e adquire até certo ponto algumas características deste médium, o que é absolutamente normal. Não tem como ele vir totalmente puro, sem que nada do médium influencie na comunicação. Mas se esse espírito chega lá gritando, xingando, violento, o médium, é claro, não vai deixar transmitir isso, porque ele vai perturbar a reunião, ele vai atrapalhar às vezes uma outra comunicação do lado, ou se é um centro espírita maior, tem um outro trabalho do lado, e depois não há a menor necessidade. Inclusive, a gente sabe que o primeiro doutrinador ou o primeiro esclarecedor do espírito é o próprio médium, quando ele realiza esse controle, essa educação, coloca ali o espírito nos eixos, dá uma acalmada nele para que ele possa receber o esclarecimento. E isso também faz parte do médium que está recebendo aquele espírito, sim. Portanto, se ele chega ali com alguns trejeitos, algumas coisas que são desnecessárias para o seu tratamento, não precisa que o médium transmita isso. Existe uma ocasião que é quando você quer que aquele espírito seja identificado pelas pessoas. Então, quando ele faz algum movimento ou dá algum bordão que ele falava quando ele morava aqui na Terra, aí você transmite aquilo para que ele possa ser reconhecido. Inclusive, tem um pequeno detalhe aí. Como existe essa questão do médium influenciar na comunicação, pode ser que em algumas dessas frases ele não compreenda bem ou não tenha dentro do cérebro dele a memória necessária para trazer aquele bordão, e aí ele pode trazer de uma forma diferente, ainda parecida, mas um pouco diferente. E aí algumas pessoas podem pensar que o médium está inventando aquela comunicação ou mistificando aquilo, porque ele não saiu exatamente como era o espírito. Mas é importante que a gente lembre desse detalhe de que o médium vai vestir a sua roupa em cima daquela comunicação e que, portanto, vai dar alguma diferença sim, e isso é esperado. Mas os gritos, as pancadas, isso é completamente desnecessário. E por que acontece? Muitos médiuns são educados dessa maneira. Na parte do espiritismo, geralmente nós já educamos os médiuns para que eles não façam, ou a gente orienta que não é a melhor forma. Mas em alguns outros locais, às vezes vendo os médiuns mais velhos, a pessoa acredita que precisa daquele espalhafatoso todo para dizer que tem um espírito ali. Então o médium às vezes quer mostrar que existe ali um comunicante, quando basta simplesmente que ele chame o doutrinador, o esclarecedor, faça um gesto, combine um gesto, para que já se saiba que ali tem um espírito que precisa de esclarecimento, e somente quando for dada a vez para ele é que ele pode se manifestar. E isso, como eu já disse lá no início, ajuda inclusive a já ir doutrinando, a já ir acalmando esse espírito, porque ele tem que esperar a sua vez, não é? Se você está numa fila para um atendimento, você tem que esperar educadamente naquela fila, você não vai bater no coleguinha da frente para você poder se comunicar e falar antes dele. E isso é uma coisa que já ajuda aquele espírito que está vindo ali para poder se comunicar. Outra coisa que os médiuns fazem às vezes
É porque eles não sabem ainda como reagir, como demonstrar aquela sensação ou como controlá-la. Isso é bem comum nos médiuns mais novos que estão começando. Tem médium que já chega ali na mesa mediúnica e já tá tranquilo, já o espírito já pode gritar tudo, que ele fica quietinho. Outros vão precisar de um pouco de experiência, mas você aí que é médium e tá me assistindo, tenha certeza de que o corpo é seu e ninguém nesse universo vai fazer qualquer movimento nele se você não permitir. Uma outra situação que nós vemos é a questão de o espírito se transformar de uma hora para outra. Ele chega brigando, gritando, xingando todo mundo e de repente o esclarecedor conversa com ele e ele sai pianinho, feliz da vida. Ah, sim, eu vou lá para as colônias espirituais, para o posto de socorro, feliz da vida. Isso não acontece, gente. Imagina que você está irritado com alguma coisa que aconteceu na sua vida. Alguém vai conversar com você, vai te esclarecer, você até consegue se acalmar, pode chorar um pouco de repente, tirar aquela angústia do seu peito, mas a sua raiva não faz plim, faz? Pois é, a do espírito também não vai fazer. Então, quando isso acontece, na maior parte das vezes, é o espírito do médium, ou seja, é um animismo, é o ânima, a própria alma do médium que está ali dando aquele desfecho, porque principalmente quando está iniciando, o médium às vezes tem medo de dizer que não aconteceu nada, que aquele espírito não se melhorou, mas a gente sabe que não depende do médium, né? Ele pode ali fazer toda a sua parte, de equilibrar aquele irmão, de acalmá-lo, de doar fluidos, porque também existe essa troca fluídica, e ele sair dali um pouco mais equilibrado, mas não necessariamente ele vai sair adorando Deus, Jesus é maravilhoso, porque as transformações súbitas, elas não acontecem. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, ficou com alguma dúvida, pergunta aqui pra mim e me segue também nas redes de vídeo curto, @Sentindo Espiritismo, você é muito bem-vindo lá. Beijo!